E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jetterson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar o sistema de login do Google nas suas aplicações. Direto ao ponto, sem enrolação, vamos lá? Então vamos lá, eu vou deixar esses dois links aqui para você na descrição do vídeo. Você abre esses dois links, o primeiro é o Google Cloud e o segundo é o Search Console, que também é uma ferramenta do Google. Se você é desenvolvedor, provavelmente você já conhece o Search Console. Se você já estiver logado no Google, aqui no console.cloud.google.com vai aparecer essa tela de boas-vindas e essa caixinha para você aceitar os termos de serviço da ferramenta. Você pode aceitar os termos, no caso vou clicar nessas duas caixinhas, clicar em concordar e continuar. Agora nós podemos criar um projeto. Clica aqui nesse drop down e depois você pode clicar em novo projeto. Nessa tela você vai dar um nome para o seu projeto. Eu vou colocar Jetterson Lordano App mesmo, só para testar. Se você tem uma conta de organização, você pode adicionar aqui também. No meu caso não tem, então é só clicar em criar. Beleza, projeto criado. Agora você vai vir aqui em credenciais. Clica nesse botão, criar credenciais. Vamos escolher o tipo ID do cliente OAuth. Aqui ele me disse que para criar um ID do cliente OAuth, primeiro é preciso configurar sua tela de permissão. Ok, então vamos configurar essa tela de permissão. Escolha como você quer configurar e registrar seu aplicativo. Interno é para você que quer algo mais restrito, que não é aberto ao público, né? E vamos escolher externo, para que esse aplicativo possa ser acessado por qualquer pessoa. Clique em criar, informações do app. Nome do app, você vai colocar o nome do seu aplicativo. No meu caso, Jetterson Lordano App. E-mail para suporte do usuário, é o seu e-mail mesmo. Logotipo do app, geralmente eu uso o favicon do site. É só redimensionar ele para o tamanho correto que ele pede aqui, né? Que é 120 por 120 pixels. É só enviar ele aqui, não tem segredo também. Eu vou deixar 100 por enquanto. Domínio do app. Aqui nesse campo é a página inicial do seu site ou da sua aplicação. Vou colocar o meu domínio, já com https, jettersonlordano.com.br. Você deve ter a página de política de privacidade no seu site, é obrigatório. Você informa a URL dela aqui e também a página de termos de serviço do seu aplicativo. Também é importante que você tenha, porque o Google vai precisar para aprovar o seu aplicativo. Domínios autorizados. Aqui você informa os domínios que vão autorizar o login. O domínio principal do seu site é obrigatório. Se você tiver mais algum domínio no seu site, você pode informar aqui também. Dados de contatos do desenvolvedor, você coloca o seu e-mail aqui. Se tiver algum erro, alguma mudança no seu aplicativo, é nesse e-mail que o Google vai te avisar, beleza? Salvar e continuar. Escopos. Clique em adicionar ou remover escopos. Para fazer login, os 3 primeiros é o suficiente. É só você selecionar eles e atualizar aqui embaixo. Para você desenvolver a aplicação, você precisa adicionar alguns usuários de teste. Depois que o aplicativo for aprovado pelo Google, ele vai funcionar para todo mundo. Mas por enquanto ele vai funcionar apenas para as pessoas que você adicionar aqui. Vou colocar só o meu e-mail mesmo por enquanto. Adicionar, salvar e continuar. Depois que você configurou a tela de permissão, você vai em credenciais, criar credenciais, ID do cliente OAuth de novo. Agora sim nós podemos configurar as credenciais do aplicativo. Vou escolher aqui aplicativo da web, adicionar o nome do cliente web. Vou colocar novamente Jetterson Lordano App. Aqui eu preciso adicionar as origens da solicitação. Vou colocar o domínio do meu site. Para a gente desenvolver, eu vou adicionar também o https://localhost. Aqui as URIs de direcionamento. É quase a mesma coisa. Vou adicionar o domínio do meu site e também localhost/login2, que é o diretório que a gente vai desenvolver a aplicação. Depois que o app for aprovado pelo Google e estiver rodando em produção, tudo certinho, você vem aqui e remove esse domínio localhost, beleza? Aqui tem uma informação importante. Observação: pode levar de 5 minutos a algumas horas para que as configurações entrem em vigor. Entendeu? Clica em criar, beleza. Então ele me deu algumas configurações que nós vamos usar para desenvolver o aplicativo. Você pode fazer o download desse JSON, mas o que nós vamos precisar mesmo é essa chave, ID do cliente. Copia ela, salve em algum lugar aí. Nessa parte aqui é só isso. Só não esquece depois de vir aqui e publicar o aplicativo, beleza? Para adiantar o processo, nós precisamos adicionar uma propriedade no Search Console. Quando você publica o aplicativo, o Google vai te pedir para verificar essa propriedade. Então a gente já pode adiantar
facilitar esse processo. Aqui é bem simples, basta você adicionar a URL do seu site aqui, clicar em continuar. Ele vai me pedir para configurar essa propriedade no meu servidor DNS, então eu vou copiar esse código, vou lá no registro BR, no meu caso é no registro BR, porque eu uso o servidor DNS do registro BR. Se você usa o servidor DNS da sua hospedagem, você tem que configurar isso lá dentro da sua hospedagem. Se você tiver comprado o domínio no Google, você não precisa fazer isso porque esse processo é automático. Aqui no registro BR, eu vou escolher o domínio e vou em editar a zona DNS. Vou adicionar essa propriedade que eu copiei lá do Search Console. Atenção, porque é uma propriedade do tipo texto, beleza? Agora é só salvar as configurações. Espera aí uns 5 minutinhos e a gente já pode verificar se funcionou. Beleza, propriedade verificada. Para desencargo de consciência, eu tenho uma hospedagem da HostGator aqui e eu vou te mostrar como configurar isso no cPanel. Então, dentro da sua hospedagem, você vai em Editor DNS, encontra o domínio que você está configurando, clica em Gerenciar e vai adicionar um registro. Lembrando que é do tipo TXT. Cola a propriedade aqui, salva, espera uns minutinhos e você pode tentar verificar a propriedade lá no Search Console, como você viu fazer anteriormente. Tudo pronto, nessa parte é só isso. Agora nós podemos desenvolver o código do projeto. Eu parei o vídeo e já desenvolvi a base do projeto e eu vou te explicar o que eu fiz aqui. Eu vou usar o JavaScript e o PHP nesse projeto e eu já tenho o Composer configurado, é bem simples. Você só precisa adicionar a API do Google aqui no Composer e rodar o Composer Update. Eu estou usando a versão 2.10 da API do Google Client, provavelmente não é a mais recente, mas eu vou usar essa mesma. Aqui no arquivo index.php eu tenho um controlador bem simples. Tem essa variável page que verifica se a seção userLogad existe. Se existe, atribui a página home, se não existe, login. Aqui abaixo um require once no arquivo que vier nessa variável page, que está dentro desse diretório views. Nada seguro por enquanto, porque é só teste mesmo. Então, se existir a seção userLogad, ele abre a página home da aplicação, se não, ele sempre abre a página login. Aqui na home.php é um texto simples, página inicial da aplicação, e o login.php também é bem simples, só tem um botão aqui, logar com o Google, 2 JavaScript, esse JavaScript está limpo que a gente vai desenvolver, e esse outro aqui é a API do Google Client, que é obrigatório para fazer o login funcionar. Eu vou deixar o link desse projeto aqui na descrição do vídeo para você, beleza? Essa API do Google em JavaScript fornece um botão padrão para a gente usar mais facilmente, mas eu prefiro personalizar o botão do meu jeito. Nesse arquivo JavaScript, eu colei o código que nós copiamos lá do aplicativo que nós criamos anteriormente. Nós vamos fazer o login através do JavaScript e depois vamos validar esse login no back-end usando o PHP. Eu já tenho esse arquivo login.php mais ou menos pronto. Nós vamos desenvolver o JavaScript e depois eu explico o código passo a passo como funciona. Aqui no script.js, para o vídeo não ficar muito grande, eu parei o vídeo e digitei parte do código e eu vou te explicar o que eu fiz aqui. Então eu recuperei o botão pelo ID. Dentro dessa função, quando carregar a página, eu chamo a API do Google com o método initialize. Passei um objeto aqui com os parâmetros client ID, que é aquele código que a gente pegou lá do painel do Google, e passei uma função callback handle credential response. Essa função ainda não existe, eu vou criar aqui embaixo. Quando o usuário clicar no botão, para evitar erros, a gente limpa esse cookie GState e abre esse prompt, que é aquela telinha de permissão de login. Retorno o valor desse método nessa variável notification e verifico se essa telinha ainda não está sendo exibida. Esses dois métodos servem justamente para isso, né? Para não dar erro. Para a gente ver esse negócio funcionando, eu parei o vídeo novamente e desenvolvi essa função callback, que é essa função random credential response que eu defini ali na API do Google. Defini um parâmetro object para ela sem muita criatividade e eu estou dando o console logo para a gente debugar. Esse objeto deve conter o parâmetro credential, que é o token de autenticação dessa operação. Se não existir esse parâmetro, eu paro a aplicação e emito um alerta que algo de errado não está certo, beleza? Então, quando o usuário clica no botão, ele chama essa box de login. Se clicar em continuar, ele vai me retornar esse objeto com algumas informações importantes. Nesse objeto contém o client ID, que é esse ID que a gente informou aqui. Vem 2 na realidade, provavelmente para suprir versões mais antigas da API. E vem o credential, que é o principal que a gente precisa para validar o login no back-end.
Se você não validar o login no back-end, sua aplicação fica vulnerável. Como eu já fiz alguns testes, ele já chamou meu login.php lá do back-end e trouxe o payload completo. Não era para acontecer isso, mas já que aconteceu, você pode ver que já deu certo. Então, continuando aqui no JavaScript, se ele passar daqui, ou seja, se existir essa credencial, ele vai chamar o meu login.php com o método fetch. Pode ver que eu adicionei o método post, estou enviando também o object através de um JSON, e quando terminar de executar, exibe a resposta no console usando o método de texto, bem simples. Eu não vou entrar em detalhes sobre Fetch API, porque não é o objetivo desse vídeo. O importante é que ele está retornando para a gente o payload completo. Agora eu vou te mostrar como funciona o login.php, que é a parte do back-end. Nesse arquivo eu tenho basicamente o que eu faço nas minhas aplicações. Ele não está com todo o código que eu uso, porque depende de várias classes que eu mesmo criei, e esses arquivos são particulares meus. Mas eu vou te passar uma lista das coisas que eu faço para deixar esse sistema de login mais seguro. Então você recebe e trata os dados que vierem no input através daquele JSON que nós enviamos pela Fetch API, faz o controle de requisição, o famoso CSRF, e se tiver tudo certo, vai iniciar uma sessão no banco de dados. Aqui nós temos o require once no autoload da pasta vendor do composer, vai receber os dados via JSON e vai tratar esses dados. Obviamente não estou fazendo isso aqui, mas você pode fazer isso do seu jeito. Se os dados forem passados corretamente, eu tenho que autenticar o login usando a API do Google. Então eu instancio uma classe do Google Client e tenho que passar um array com o Client ID, que é o ID da nossa aplicação. Eu poderia pegar esse Client ID do JSON que a gente passou aqui, mas eu deixaria a nossa aplicação mais vulnerável. O correto é configurar esse ID num arquivo separado e depois passar ele aqui. Mas só para teste eu passei ele desse jeito aqui mesmo. Para verificar o login eu faço o seguinte, eu crio uma variável e chamo o método verifyIdContent da classe Google Client, passando o input credencial para validar esse login. A partir daqui eu começo as minhas verificações. Se não existe nada nesse profile, ou se o profile e-mail for vazio, simplesmente retorna 401, que é o acesso negado. No meu sistema de login, existe um método para contar tentativas. Quando o login não for bem sucedido, acrescenta uma tentativa. Se atingir o número máximo de tentativa, bloqueia o IP, bloqueia o navegador, bloqueia um monte de coisa do usuário. Então é por isso que eu deixei esse comentário aqui, contar tentativas. Depois eu verifico se o e-mail verified é diferente de 1, porque a conta do Google, se não for verificada, ela também não pode fazer login. E aqui é a mesma coisa, conta uma tentativa e retorna 401. Isso aqui tudo é com JSON, esse retorno. Eu coloquei esse die simples aqui, mas eu tenho um sistema de retorno com JSON também. A partir daqui já não tem muito a ver com o Google, porque o Google já autorizou o login. Eu só uso os dados do payload para garantir que o usuário exista no banco de dados. É por isso que eu dei um die aqui e parei a aplicação. Eu poderia já liberar a sessão do usuário aqui. Então eu posso setar essa sessão user logged e quando atualizar a página, ele já pegaria a página home da aplicação. Mas antes de fazer isso, eu vou te explicar como eu faço o restante do sistema para você entender bem o processo. Então a partir daqui eu faço o seguinte, eu faço um user fix para garantir que o usuário exista no banco de dados da minha aplicação. Eu faço uma busca pelo e-mail ou pelo ID do usuário do Google, que vem no payload. Se o usuário existir na minha aplicação, eu cadastro o ID do Google na coluna do usuário. Se não existir, eu cadastro o usuário no banco de dados usando as informações do Google. Para pegar o nome, a gente usa o given name, o sobrenome a chave family name, lembrando de sempre limpar a entrada para evitar scripts maliciosos. Aí tem o e-mail e o sub, que é o ID do usuário no Google. No meu sistema também tem um sistema de username, então eu aproveito o username do usuário lá do Google para pegar o usuário único. Atualizo tudo isso no banco de dados e passo para a variável userFix. Se o userFix não der certo, ou seja, for vazio, eu retorno 500, que é um erro interno da minha aplicação. Se der certo, aí sim eu faço o login do usuário na aplicação. Porque agora eu tenho certeza que o usuário existe no banco de dados e também foi autorizado pelo Google. Uso o meu controlador de login, passando pela coluna Google ID e atribuo tudo isso na variável userLogged. Se não der certo outra vez, erro da aplicação.
Caso o usuário não tenha a foto do perfil cadastrada no banco de dados, eu salvo essa foto que vem lá do payload no meu servidor e atualizo no banco de dados. E só depois de tudo isso, eu libero o acesso da aplicação para o usuário. Eu retorno 205 para sucesso e 500 para erro interno. O 205 no meu sistema é um retorno de sucesso e no modo padrão ele já atualiza a página também usando o JavaScript. Depois que ele atualizou a página, ele já vai direto para a home da aplicação. Então, voltando aqui em cima nesse print R, vamos simular esse login com sucesso. Eu vou tirar esse die daqui, vou jogar embaixo dessa session e vamos fazer o login para ver se vai funcionar. No meu sistema padrão ele atualizaria a página automaticamente, mas vamos atualizar aqui mesmo. E não funcionou, isso acontece. Obviamente ele não funcionou porque eu esqueci de setar um session start aqui no começo da index e também um session start aqui no começo do login.php. Agora sim, provavelmente vai funcionar. Faz o login novamente, atualiza a página e ele já me trouxe a página home da aplicação, beleza? Para esse vídeo é só isso. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.